Só mais um texto aí para a gente continuar. Abre em Isaías 41, versículo 6. Irmãos, às vezes a gente quer encaixar alguma coisa. Vou dar um exemplo. Vamos ver se eu consigo fazer um exemplo aqui. Vamos supor, você estava andando ali pela ponte a ponte velha aqui, e uma pessoa, um ladrão, vem, rouba você, tira tudo que você tem, mas antes de ir embora ele te dá a mão e te ajuda a levantar, e caminha com você, certo? Aí você usa esse texto e fala, olha, aconteceu um fato assim, mas uma pessoa pega só aquela parte e fala, a pessoa levantou e ajudou a levantar, fala, aquele cara é ladrão. Eu não posso encaixar ele em outro lugar, mas a história está dizendo um cara que te roubou tudo que você tinha. Ele fala, mas ele está falando que aquele cara é bonzinho? Ele roubou tudo que ele tinha, bateu nele, só porque ajudou ele a levantar? Então a gente tem que entender que o contexto, ele é muito importante, tá? Todo texto fora de um contexto pode ser um pretexto. Esse aqui é um texto. Isaías 41, 6. Quem pode ler? Pode ler. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Um dia eu fui pregar num congresso que tinha esse texto. Pastor, é para o senhor pregar nesse tema. Um ao outro ajudou. Não é bonito? E ao seu companheiro disse, esforça-te. Tremendo, glória. Mas se você ler o capítulo 40 e 41, 42, vai dizer o quê? Lê o texto todo. Aí está falando sobre a pessoa fazer um ídolo. Tá? Que as pessoas pegam madeira, e da madeira faz um ídolo, pega o pé, dá uma cadeira e faz um ídolo. E aí está dizendo o quê? Aí nesse contexto que ajuda a fazer o ídolo, fala, um ao outro ajudou, e o seu companheiro disse, esforça-te para fazer um ídolo. Aí você pega um texto que não tem nada a ver com o contexto para pregar sobre união. Dá para fazer. O texto, você isola um texto e vai pregar sobre união num texto desse? Fulano matou ciclana, ia ter um texto lá no meio que ajudou. Mas o texto é que matou a mãe do fulano lá. E é uma das coisas que mais abomina a Deus, você sabe disso, do Gênesis ao Apocalipse, é você adorar um outro Deus que não seja Ele. Pastor, mas eu achei o texto tão bonito. Mas tem tanto texto na Bíblia que você pode usar. Eu vou dar um exemplo aqui. Eclesiastes 4:12. Quem pode ler Eclesiastes 4:12? Mais ou menos. Não é? Então, lê lá. Aí está falando de união, aí está falando de dar mão, né? Quem pode ler? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Aí fala de união, aí fala de dar a mão, aí fala de andar junto. Esse está certo. Esse está certo. Aí está certo. Agora, por exemplo, nós vamos aprender uma coisa aqui, irmãos, que não é porque, por exemplo, capítulo 15, certo? Aí vem o capítulo 16. Não é porque começou o capítulo 16 que aquele texto começa ali. Às vezes o texto começa no meio do capítulo 15 e vai até o meio do capítulo 17, por exemplo. Então, nós vamos aprender a interpretar o texto, não porque esse aqui é um problema. É um problema sério. Vou dar um exemplo para você. Vou pegar um exemplo aqui, prático, para explicar isso aqui. Abra em Hebreus, capítulo 12. Pastor, acho que é a parte que a gente ouve mais heresias dentro da Bíblia são os profetas, maiores e menores. Porque está falando do contexto histórico do cativeiro de Israel, antes, durante e depois do cativeiro. Então é onde a gente mais escuta heresias nessa parte por causa disso. Também, exatamente. Para aqueles dias que já se cumpriram, acha que lá para frente que não vai se cumprir ainda, né? Tem muita coisa que não é para a gente, é só para Israel. Exatamente. Aqui,
Vamos ler capítulo 12. Isso aqui nós vamos aprofundar mais na outra aula, tá? Isso aqui é só uma palhinha, porque calhou dentro do assunto aqui. Por que eu falei calhou dentro do assunto? Porque Isaías 41:6. Agora Isaías 41:10 já é outra história. Já é outro texto que está dentro do mesmo capítulo. E aqui vai dizer o quê? Que eu te ajudo, eu te esforço, né? Mão direita, eu te ajudo, eu te esforço. Não é um texto bom para você usar para falar de união. Aí não é nem um amigo ajudando, é o próprio Deus ajudando. Mas já é outra história. Por exemplo, aqui, ó, vamos lá, Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, nós também. Quem todo mundo achou Hebreus? Sim. Ah, falando nisso, eu quero apresentar Bruno, né? Dá um sinal com a mão aí, Bruno, que está com a gente aqui hoje. Veio com o Anderson? Veio com o Anderson. Deus abençoe, viu? É uma alegria ter você aqui, tá? Vou dizer para ele bem-vindo? Seja bem-vindo. Tá. Portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que não foi proposta. Quem já usou esse texto para dizer que essa nuvem de testemunhas são os vizinhos, os anjos, os irmãos da igreja? Olha, temos uma nuvem de testemunhas aí. Quem já usou? Quem vai confessar esse pecado aí? Eu falei que curso de teologia é para desaprender, irmão, para depois aprender de novo. Vamos ver. Sabe por quê? Esse texto, o que é hermenêutica mesmo? É a Bíblia explicando? A Bíblia. Quem interpreta a Bíblia? A Bíblia. A Bíblia. Quem é que vai dar a resposta? Quem é essa nuvem de testemunha? A Bíblia. Então vamos achar na Bíblia onde está? Se não tiver aqui, pode ter algum lugar vai explicar. Tá? Vamos lá. Ó, sabe o que quer dizer a palavra portanto? Professor Ariel, o que quer dizer a palavra portanto? Isso aqui é um adjetivo, o que seria isso? Como é que fala? Ela para dar continuidade ao texto, me fugiu agora da mente. Conjunção, para dar continuidade ao texto. Concorda? Se eu terminasse assim, falando para vocês assim, olha, irmãos, eu estive ontem lá em Santa Rita do Passa Quatro, e portanto, o quê? Se eu colocar a palavra portanto, eu tenho que continuar. Sim ou não? Sim. Vamos pegar aqui, vai. A Mayra veio de moto. Portanto. Eu não caí. Mas, aí você fica esperando, né? Mas, E aí, o que aconteceu? portanto o quê? Então essa palavra, ela serve para juntar o texto de trás com o texto da frente. Então quer dizer, ó, sabe por que isso confunde a nossa mente? Porque começa no capítulo 12. Mas na verdade o capítulo 11 é continuação desse capítulo. Ele não acabou o capítulo 11, não acabou o texto, não acabou a história. Ela está continuando. Então vamos ver quem são essa nuvem de testemunho. Aqui, ó. Vai no versículo aí de número 36. Não, é 37, sim. Não, 33. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessa, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força na batalha, se esforçaram e puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam a ressurreição dos mortos e foram torturadas, não aceitando o livramento, melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios, açoites, até cadeias e prisões, e foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos com pele de ovelhas, de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Homens, quando fala homens, fala mulheres também, certo? Dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, montes, pelas covas, cavernas da terra. Todos estes
tendo tido testemunho da fé, alcançaram a promessa, provendo Deus coisa melhor para o nosso respeito, para que Ele, sem nós, não fôssemos aperfeiçoados. Portanto, nós que estamos rodeados por essa nuvem de testemunho. Quem são essa nuvem de testemunho? Que foram cerrados ao meio, apedrejados. É esses que são as nuvens de testemunhas. Os que foram apedrejados, cerrados ao meio, andaram vestidos de pele de ovelha, de cabra, desamparados. Esses, não é o vizinho seu. A Bíblia não está falando do teu vizinho, está falando dos anjos, está falando dos parentes. Não está falando, não, irmão, está falando deles. É um texto. Amém? Então, nunca fale, olha, irmãos, cuidado, você está rodeado por uma grande nuvem de testemunhos. E já morreram. Entendeu? Na verdade, está falando aqui de pessoas que deram esse testemunho de Cristo. Heróis da fé. Heróis da fé. Os Diante heróis da do fé. testemunho de todos que têm perseverado. Certo? Não é o teu vizinho, o teu parente, o irmão da igreja, não é nada disso. Não é que eles estão testemunhando. Não é os testemunhas de Jeová, como falando isso aí. Essa, nós vamos entender. Diante dos exemplos. Sabe o que vai acontecer? Vai chegar uma hora com a hermenêutica, você fala, não, peraí, deixa eu separar os textos agora para mim poder ler, para mim tirar o sermão aqui. Onde que começa? E você vai entender muitas vezes que aquele texto começa no meio do capítulo e termina no meio do capítulo do outro ou no finalzinho do capítulo do outro. E tem 2 ou 3 versículos que não tem nada a ver com aquele capítulo. Entendeu? Porque a Bíblia não está separada por temas, está separada por... Fizeram uma separação para poder ficar fácil de achar, né? Imagina se eu chegasse para você, acha a casa do José da Silva para mim aqui em Porto Ferreira. José Antônio da Silva Santos Oliveira. Aí a primeira coisa que você vai perguntar, qual que é a casa, qual que é a rua, qual que é o bairro. Então, o livro é o bairro, ou a cidade, sei. A rua é o capítulo, o número da casa é o versículo. É só para você encontrar, ficar fácil. Então fizeram essas separações aí, que não tem inclusive no original, tá? E a Bíblia, você quer uma Bíblia boa para você achar isso aqui? Por isso que você falou, bagunça o coreto, né? Eles bagunçam, é tudo diferente na Bíblia deles. E eles têm mais razão do que nós na separação dos versículos, é a Bíblia católica. Principalmente a Bíblia de Jerusalém, é excelente para isso. E uma Bíblia católica também chamada TEB. Essas duas Bíblias separam exatamente os textos como eles são. Por isso que o Salmo 119, nossa, aqui é continuação do Salmo 118 lá, na Bíblia católica. E na verdade eles têm muito mais razão nessa separação do que nós. Tá? 10 a 0 para ele. Mas o que está na Bíblia católica está nessa? Tá, tudo que está lá está nessa. Tá igual. Até os salmos, pastor? Não Tá vai igual ter também. interpretação? Não, porque... tá igual. Na verdade, eles estão livros apócrifos normais, os livros né? a mais. Agora vamos abrir um parênteses aqui. Eles têm 6, né? 6 ou 7 livros. Livros a mais, né? Macabeus, Judite, Sabedoria. Tá? Então, esses livros, tá? Mas o restante, o que tem na Bíblia deles, quanto isso que eu estou me referindo, é a nossa. O Salmo 119 é igual ao Salmo 119 nosso. Aonde a nossa Bíblia diz assim, ó, ai daqueles que levam em procissão as suas imagens de escultura e adoram um Deus que não pode salvar, está escrito na deles também. Um dia o meu sogro, eu li esse versículo para ele e falou, ó, sogro, olha aqui, ó, olha o que a Bíblia diz. Ai daqueles que levam em procissão as suas imagens, a palavra ai quer dizer expressão de dor, e rogam um Deus que não pode salvar. Aí fala, mas isso aí está escrito na sua Bíblia, na minha não tem. Eu falei, não, estou lendo a Bíblia do senhor aqui, ó. É a minha? Eu falei, mas está escrito isso, é mesmo, deixa eu ver. Eu falei, tá, aqui, ó. Onde que é? Isaías, e agora? 40, Isaías fala bem de ídolo, né? 40, 41, olha por ali. Ele não falou que não serviu para ele, que era só para a nação de Israel, né? O quê? Esse versículo. Esse versículo? Que era só para a Não, nação. fala assim, ele não jogou essa, Sim, era para ele, era só para... Então, você vê, tem coisas que é para só estava falando com a nação de Israel ali? Sim. Mas adorar ídolo é só para a nação de Israel?
certo? Pastor, inclusive no livro de Daniel, o capítulo 6 dele, na verdade, ele não está classificado certo. Porque Daniel já estava velho, né? E era lá para frente, seria no capítulo 11. Exatamente. A cronológica ajuda bem nisso também. A Bíblia tem vários livros assim, textos, né, pastor? Que Tem. não segue ordem cronológica. Sim. Se fosse colocar em ordem cronológica, o primeiro versículo da Bíblia tinha que ser: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Esse tinha que ser o primeiro versículo. Vamos para frente aí. Vai ter que andar aqui, irmão, senão, né? Bom, a hermenêutica bíblica na história da patrística e a reforma. Eu quero que você leia em casa, tá? No tempo patrístico, né? Dos pais da igreja. Patrístico vem dos pais da igreja, tá? Da escola de Alexandria vai dizer aí, você lê lá, eu acho que alguns já leram, né? A maioria eu creio que já leram. A escola de Antioquia, a escola ocidental, a Idade Média, nós estudamos isso tudo em história da igreja, e quem não estudou vai estudar. Então, vamos passar um pouquinho mais para frente. A Reforma, depois vem Martinho Lutero, João Calvino, aí na página 49. Depois, capítulo 5, ainda da aula 2, hermenêutica bíblica na história da pós-reforma atual, também você vai ler em casa. Reforma, período da pós-reforma, o confessionalismo, o pietismo, racionalismo, a hermenêutica moderna nos dias atuais, liberalismo teológico, neo-ortodoxos. Aí chegamos na unidade 2, tá? A unidade 2. Agora que nós estamos entrando na aula 2, por isso que nós temos que pular um pouquinho aí. Vai aí na página 62. Leis comuns aos nossos dias. Aí vai falar sobre as leis do alimento. Fala das leis do alimento. Aí fala sobre, vamos na parte final aí da página 62. Depois do texto itálico. Essas leis acerca da alimentação dos israelitas não tinham a intenção de demonstrar a arbitrariedade da parte de Deus. Por que Deus falou para não comer isso, né? Comer animais com porco? Por quê? Aí nós vamos entender, né? A maioria já sabe, mas vamos só relembrar aqui. Não tinha intenção de demonstrar a arbitrariedade da parte de Deus. Muito pelo contrário, expressava um cuidado sério com a saúde física e espiritual do povo de Deus. Tinha posto de saúde no meio do deserto? Não. Tinha UPA, né? Tinha farmácia? Tinha remédio? A exemplo disso daí era a circuncisão também. A circuncisão é exemplo disso, exatamente. Tá? Para proteger ali de infecção e tudo mais, né? Os alimentos que Deus havia proibido ao povo hebreu, vai falar aqui inclusive, se eu não me engano, tinham mais probabilidade de transmitir doenças do ambiente árido do deserto e Canaã, além do que a sua produção era rara naquele contexto específico. Como se não bastasse, eram alimentos usados para sacrifício de religiões de povos pagãos, cujas práticas Israel não devia imitar, eles estavam saindo dessas práticas ainda, né? Pesquisas médicas indicam que alergias de alimentos variam de acordo com a população étnica. Nesse caso, as leis acerca da alimentação dos israelitas os protegiam acerca das doenças. Esses animais referidos, né, que a Bíblia refere por Deus e por Moisés, animais de pata junta e tantas outras lá, Moisés traziam problemas de saúde aos hebreus. Interessante observar que o animal mais utilizado como alimento é a ovelha. Sturge acrescenta que, segundo especialistas nas alergias aos alimentos, a ovelha é a menos alérgica de todas as carnes principais. E a pessoa, alguém com alergia no meio do deserto lá, o que ia fazer? Como ia se virar? Então, aí a gente vê o povo de Israel fez o quê? O povo já não estava mais no deserto. Não tinha mais essa necessidade de não comer esses tipos de animais.
Enquanto ele estava lá, sim, Deus precisou colocar a lei para que eles... E Jesus veio para cumprir a lei. Aí alguma pessoa fala assim, pastor, mas Paulo disse, por exemplo, outro dia eu falei com o rapaz, mas rapaz, por que você não come? Não, porque não pode, porque a Bíblia lá... Mas Paulo disse, comei de tudo que há no açougue. Ele falou, não, mas Paulo falou para comer de tudo que há no açougue, porque ele sabia que no açougue do judeu não tinha carne. Eu falei, só que ele não escreveu isso para os judeus, ele escreveu para os romanos. E os romanos até hoje o que mais comem é carne de porco. E no açougue deles tinha carne, por isso que ele falou, come de tudo que há no açougue. Aí por isso que Paulo vai dizer, se comer carne escandaliza teu irmão, não come, vai, fica sem comer, para ele não ficar escandalizado. Porque os que não julgam o que come e o que não come. Né? Por exemplo, se o teu irmão fala assim, eu não como carne de porco, você vai escandalizar com ele? Não. Deixa ele, deixa ele não comer. Ele faz uma citação a respeito dos ídolos, aquela carne sacrificada aos ídolos. Come macaco, deixa ele comer. Mas tem que comer. Tô brincando. Então, naquela época, justamente para eles perderem aqueles costumes, Deus pediu que eles não comessem certo tipo de animal por essa função, tá? Então é isso. Agora, você não come carne de porco, não tem problema, traz aqui que eu como, irmão. Não come peixe? Eu como. Não come carne de boi também? Eu como, pode ficar tranquilo, tá? Eu como. Mas do jeito que tá, vai ser tudo vegano, porque a carne é muito cara. Tá. Como diz, é milagre, né? Comer Semana Santa é pecado, é milagre, né? Bom, entendeu aí? Agora acerca do sacrifício. A lei acerca do sacrifício, né? Vai falar aí por que o cordeiro era utilizado para encobrir o pecado, não para tirar o pecado. Se fosse hoje, nesses nossos dias, a gente tivesse que matar cordeiro para perdoar o pecado. Primeira coisa que aconteceu, o IBAMA, a Associação de Proteção dos Animais. Vocês são, como é que chama aí? Hoje tem os homofóbicos, tem os o quê, né? Seria e apedreja a gente por qualquer coisa. Imagina assim. Então Deus é um ser. O senhor falou do homofóbico, minha esposa foi tirar a nova identidade. Ela já não sabia que sexo ela era mais. Que ela viu, começou a ler lá, o que ela era. Hétero, não sei o que lá, homo, não sei o que lá. Não sou mulher, não. Tem LGBT, hétero, e vai indo. Eu estou pesquisando no Google o que ela era. Sem brincadeira. Eu já deparei com essa lista aí, é bem grande mesmo. Eu deparei com ela. Tem 5 ou 6? É um monte. Sorte que eu já sabia o que era hétero, eu falei, então não, eu tô certo. Porque tem tanto nome parecido ali que você bobeasse. Então, bissexual, Bom, a última linha da página 63, as leis acerca do sacrifício estabeleciam uma verdade imutável. Sem derramamento de sangue, não havia remissão de pecados. Aí é simples a resposta, né? Mas por que a gente não mata mais cordeiro? Porque eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Porque tanto deveria haver um substituto para isso. Isso apontava para a obra vicária do Calvário. Na hermenêutica, numa aula aqui, nós vamos ver também que os textos da Bíblia, tudo indica para Jesus. Tudo indica para Cristo, tá? As leis específicas. O Levítico, por exemplo. O que diz aqui? Guardareis os meus... Leis específicas. Página 64. Guardareis os meus estatutos, não permitirás que se cruze o teu gado com uma espécie diversa. Não semearás o teu campo com a semente diversa. Não vestirás roupa tecida com materiais diversos. Não cozerás cabrito no leite de sua mãe. Tá? Qual era a intenção de Deus proibir essas coisas? Está aí no texto, está aí no livro. Vamos ler? Como a leitura do texto pode ser aplicada nos nossos dias? Essas são as perguntas que o leitor normalmente faz quando se depara com orientações como essa, né? Para a realidade que para nós não faz nenhum sentido. Na verdade, essas proibições visavam impedir que os israelitas participassem das práticas dos cananeus que cultuavam a fertilidade, tá? Eles faziam o quê? Olha aqui, ó. Eles acreditavam naquilo que se chama magia
simpática. Trata-se de uma ideia de que as ações simbólicas podem influenciar os deuses e a natureza. Pensavam que cozer um cabrito no leite da própria mãe garantiria de uma forma mágica a fertilidade permanente do rebanho. Então, os cananeus pegavam o leite, cozinhavam, falavam que aquilo era uma superstição, Então Deus falou, vocês não vão fazer isso, para não imitar a prática deles. Como se dizer hoje aqui, né? Vamos pegar, hoje, se fosse no dia de hoje, Deus ia falar, não pegue 3 velas amarelas, 5 velas pretas, uma galinha, e não vá no cemitério meia-noite. E nem encruzilhada, tá bom? Porque não... Ok? Acreditavam que misturar animal. Outra coisa que eles acreditavam, presta atenção. Por que Deus falou para não misturar sementes? Acreditavam que misturando raças de animais e sementes, ou de tecidos, produziam abundância de frutos agrícolas. Então, Deus ia dar uma fartura para eles. E se eles fizessem, falar, não foi isso que Deus fez com Elias, na época de Elias? Olha o que estava acontecendo. Por que Deus falou? Na época de Elias era assim, Deus dava a chuva. Eles falavam, Baal deu a chuva. Nasceu o arroz, ele falava, foi o Baal que deu o arroz. Aí Elias falou, vou acabar com essa palhaçada já. Não, vou acabar com essa palhaçada. Foi o Baal que deu o arroz, porque Baal é conhecido como Deus da fertilidade, né? Foi Baal que deu o arroz, é ele que está mandando a chuva. Então, pela minha palavra, só que ele não acaba besta nem nada, a Bíblia diz que ele orou a Deus, Tiago 5,17, né? Para que não chovesse e não choveu. Então, ele falou, já que vocês estão atribuindo tudo a Baal, enquanto eu não mandar chover, não vai chover. E ficou 3 anos e meio de chuva. Aí, como que ele dizia, aí, cadê o Baal agora? Não é o Baal? Não é o Baal que dá o arroz? Não é o Baal que dá o feijão? Então Deus fez aqui e falou, não mistura a cor, não mistura semente, não mistura os animais, porque os cananeus acreditam assim, vocês vão dizer que foi o Deus do cananeu. Então, você entendeu por quê? Você lê um texto desse sem conhecer a história, você vai ficar voando, irmão. Vai ou não vai? Você vai ler, reler, não vai entender. Então a teologia te ajuda a entender esses textos. Hoje, se alguém perguntar isso aqui para você, você sabe responder. Amém? Obviamente, Deus não abençoaria o povo se fizesse tais práticas. A influência do culto dos cananeus contaminaria a santidade, ou seja, a separação exigida por Deus. Além do que a ideia de manipulação presente nos ritos pagãos era algo mal visto aos olhos de Iavé. Amém? Bom, um pouquinho do que nós falamos aqui, na outra aula nós vamos desaprender mais algumas coisas, tá bom? E agora nós vamos entrar também em como eu interpreto aquele texto de maneira correta, como que nós vamos usar para interpretar aquele texto de maneira correta. Às vezes nós não sabemos, estamos lendo um texto, e o texto para de falar um negócio e começa lá na frente de novo. Nossa, mas por que ele parou agora que voltou a falar disso de novo? Aquilo tem um porquê, e nós vamos entender esses porquês. Por que a Bíblia parou ali e voltou lá na frente de novo? Mas isso aqui estava falando lá atrás. Por que não continuou? Aí vocês vão entender, agora eu estou entendendo o porquê. Certo? E essas e outras coisas mais. E tem umas coisas que você pregou e você vai ouvir alguém pregar e falar, ai meu Deus, coitado, eu já fiz isso. Na próxima aula nós vamos ver isso. Você vai falar assim, olha, eu já fiz isso. Eu já fiz. Por isso que eu estou... Na próxima aula você vai falar, isso eu já fiz. E vai queimar o seu rosto quando você souber que você fez aquilo lá e não tem nada a ver. Amém? Próxima aula. Então não perca, que agora nós vamos começar a fundar mais um pouquinho ainda. Vamos nos colocar de pé, agradecer a Deus. Quem vai trazer os comes e bebes da próxima aula?